Ortodoxa Benedito João I, metropolita e primaz de Portugal, Espanha e todo o Brasil, nosso Pai na fé e em nome de Deus. Ilustríssimos e reverendíssimos monsenhores, reverendos presbíteros, reverendos diáconos, amados irmãos e irmãs, o Santo Dia de Pentecostes, celebrado hoje universalmente em toda a Santa Igreja Ortodoxa, sobre cuja simbologia não me vou pronunciar neste momento, lembrando somente que é uma das 4 grandes festas da Igreja, ele tem, todavia, um significado particular e muito especial para a Igreja Ortodoxa de Portugal, sobretudo em 3 datas específicas, em que, neste mesmo dia de festa, ocorreram 3 acontecimentos marcantes para a nossa Santa Igreja local. Primeiro, no ano de 1978, no dia de Pentecostes, há 44 anos, foi sagrado em Atenas, no seio da Igreja Ortodoxa Grega, o primeiro bispo e metropolita de Portugal, sua virtude Gabriel I, de bem-aventurada memória. Segundo, no mesmo dia de Pentecostes, no ano de 1984, há 38 anos, foi emitido pela Igreja Grega o Tomos de Autonomia da Igreja Ortodoxa de Portugal. Mais tarde, em 1990, a Igreja Ortodoxa da Polónia reconheceu esse mesmo estatuto à Igreja Ortodoxa de Portugal de Igreja Ortodoxa Autónoma. Foi ainda em dia de Pentecostes, no ano de 1997, há 25 anos, após a partida para os céus de substituto Gabriel I de bem-aventurada memória, que o substituto João I, aqui presente, infelizmente reinante, foi entronizado como seu sucessor e segundo metropolita da Igreja Ortodoxa de Portugal. Estas 3 datas serão as mais relevantes, mas, tanto quanto a nossa memória nos evoca, a festa do Santo Pentecostes tem sido sempre vivida, intensa e luminosamente na nossa Igreja de Portugal. Por exemplo, no ano de 1980, foi na festa de Pentecostes que esta mesma Catedral de São Martinho de Dume foi solenemente inaugurada e sagrada pelo nosso Santo Metropolita Gabriel. Não vou referir-me aos 2 primeiros acontecimentos acima citados, de maior relevância para esta Igreja, sagração episcopal, sobretudo Gabriel I, e o reconhecimento da autonomia da Igreja Ortodoxa de Portugal. Nem tão pouco falarei sobre a efeméride dos 25 anos da partida para os céus, sobretudo Gabriel I, pois o nosso Santo Metropolita João teve já a ocasião de o fazer magistralmente no passado domingo, no nosso mosteiro do Nascimento da Mãe de Deus. Vou, sim, ousar abordar com humildes palavras a comemoração dos 25 anos da entronização do substituto João I como segundo metropolita e primaz de Portugal. Se a entronização do Santo Metropolita João tinha sido pré-anunciada sob os mais auspiciosos e jubilosos presságios, pois ocorreu num concílio da Igreja Ortodoxa e há cerca de 1300 anos que não se realizava em todo o mundo ocidental um concílio da Igreja Ortodoxa, teve ainda em acréscimo o facto singular e extraordinário da eleição do novo metropolita não ter ocorrido por votação, como era esperado pelos membros do concílio, mas sim por aclamação espontânea, unânime e longamente ovacionada pelo mesmo concílio. Apesar destes mesmos felizes auspícios, não obstante, sobretudo, João I, nosso metropolita eleito e entronizado, ter sido o discípulo direto e sempre presente em largos anos de vida do anterior metropolita, sobretudo Gabriel I, constatado o brilhantismo, roçando a genialidade do nosso primeiro metropolita, e longe de nós ousarmos fazer qualquer comparação entre os 2 metropolitas, pois o único que nos julgará a todos e foi endossado para o fazer é nosso Senhor Jesus Cristo, ainda assim o legado deixado para nós por sobretudo Gabriel I, refundando a Igreja Ortodoxa em Portugal praticamente a partir do zero, colocava, digamos assim, uma fasquia elevada ao seu sucessor, sobretudo João I. Outro fator que à partida parecia desfavorecer o nosso metropolita era a sua idade na data da entronização, sendo normalmente associada à ideia de que, geralmente, um primaz da Igreja beneficiará melhor da maior experiência ligada a uma idade mais avançada. Não obstante as considerações que acabei de referir, permiti-me afirmar que elas cabem tão somente num plano meramente humano e podem escapar totalmente àquela que é a vocação do primaz da Igreja, isto é, sendo ele ícone de Cristo ao interior da sua Igreja e ícone de unidade dos seus bispos, também eles ícones de Cristo, o chefe da Igreja não deixa igualmente de ter os pés bem assentos na terra. As suas características pessoais que diferenciam e distinguem cada um de todos os outros, podem, todavia, quando vividas num forte elan para a comunhão com Deus e vividas plenamente no amor a Deus e ao próximo,
fazê-lo cumprir e realizar na plenitude a sua vocação de primaz da Igreja, elevando ao expoente máximo igualmente as suas capacidades humanas, sejam elas quais forem, porquanto, como dizem os santos padres da Igreja, ama e faz o que quiseres, pois quem ama só consegue aplicar o seu amor exclusivamente na prática do bem. Permiti-me a ousadia de exprimir um testemunho pessoal. Com o passar dos anos, determinadas características do atual e felizmente reinante metropolita de Portugal têm feito sobressair algumas facetas das quais eu não me apercebera de início. Nelas se inclui uma capacidade de trabalho extraordinária e multifacetada, capacidades físicas e intelectuais muito acima da média, incluindo habilitações teológicas, litúrgicas, escriturísticas, etc., inigualáveis na nossa igreja local. Elas associam-se a uma disciplina férrea, de uma exigência enorme em função de si próprio, ligada também a uma exigência para com os outros, mas aplicada com uma rara generosidade extrema e compreensiva. Note-se que esta última especificidade opõe-se frontalmente à tendência do comum dos mortais, mesmo de alguns que se intitulam cristãos, que é a de serem muitas vezes complacentes para si próprios e impiedosos para com os outros. Não pretendendo alongar-me neste meu testemunho, direi que, dentre a pluralidade de qualidades e de dons do nosso metropolita, para mim, não direi uma característica pessoal, direi duas, mais marcantes, serão a sua imensa generosidade e capacidade, e a outra é ser a pessoa que eu conheço com a maior força de vontade, consegue exprimir a maior força de vontade. Assim sendo, alguns aspectos acima mencionados que, à partida após o momento da interiorização do substituto de João I, poderiam funcionar como uma potencial fraqueza, tais como uma idade não avançada e não muita experiência, terão sido completamente minimizados e mesmo tornados irrelevantes ao longo destes anos pela abundância e solidez de outras grandes qualidades pessoais postas em prática. Aliás, as perseguições movidas do exterior e as traições e afastamento por parte de antigos membros da Igreja, não só de leigos como também de alguns ex-clérigos, têm sido uma constante em ambas as primazias, do substituto Gabriel e do substituto João, de forma que a existência desta Igreja tem sido constantemente posta à prova e a sua sobrevivência um milagre contínuo da parte de Deus. Ao invés da prosperidade que este mundo nos propõe como uma felicidade, entre aspas, egoísta e descomprometida, votada exclusivamente para o benefício próprio, mesmo à custa do prejuízo do próximo, pelo contrário, Deus convida-nos à bem-aventurança eterna, propondo aos cristãos abraçarem voluntariamente a sua própria cruz. É esta necessidade de superação das nossas próprias fraquezas que está subjacente ao convite do Senhor de aceitarmos os sacrifícios e sofrimentos que a nossa vida nos traz. Este martírio sofrido e vivido pelos metropolitas Gabriel e João é seguramente um selo da verdadeira Igreja de Cristo. Lembramos que o nosso Salvador, também ele, para além de ter dado o seu próprio sangue na sua paixão e morte, em determinado momento da sua vida pública neste mundo, quando o seu discurso se tornou mais duro, sofreu a deserção de um muito significativo número de discípulos, tendo o Senhor Jesus, nessa ocasião, questionado os seus apóstolos. E vós também quereis afastar-vos? Ao que o apóstolo Pedro respondeu, inspirado por Deus. Para onde iremos nós, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Terminamos estas nossas humildes palavras, secundando a afirmação que o substituto João proferiu no domingo passado, a propósito do substituto Gabriel, de que devemos orar pelo repouso eterno na santidade e divinização, não na essência, mas sim na assimilação, do nosso primeiro metropolita, pedindo ainda as suas orações por nós junto de Deus e exortando a todos a orarem abnegadamente pelo nosso atual e presente primaz, pedindo a Deus que lhe garanta sempre um santo pontificado e abençoados anos de vida. Que o Senhor conceda a sobretudo João I, arcebispo ortodoxo de Lisboa, metropolita e primar de Portugal, Espanha e todo o Brasil, nosso Pai na fé, Pai amado de Deus, santificado os longos anos de vida. que o Senhor Concede a sobretudo João I, arcebispo ortodoxo de Lisboa, metropolita
Mitropolita e Primar de Portugal, Espanha e todo o Brasil, nosso Pai na fé bem amado de Deus, santo glorificado longos anos de vida, que o Senhor conceda a substituto do ano primeiro, arcebispo ortodoxo de Braga e Lisboa, Mitropolita e Primar de Portugal, Espanha e todo o Brasil, nosso Pai na fé bem amado de Deus, santo e glorificado ao longo dos anos de vida. Cristo está no meio de nós. Antes de mais, quero agradecer, tendo a todos vós como testemunhas, sentai. Sentai, porque não estáis cansados. Cansadas. Sentem-se. Antes de mais, dizia, quero agradecer as palavras que, segundo as convicções pessoais do Sr. Dom Teodoro, são verdadeiras, e só a ele o comprometem, mas são, sobretudo, palavras generosas. Eu bem-ajo pela generosidade do seu coração posta nas palavras que proferiu diante de todo o povo de Deus, nesta Assembleia de cristãos ortodoxos, que se creem ortodoxos e que pugnam por viver como aqueles que se creem ortodoxos, sendo e vivendo a verdadeira fé no amor pleno. Gostaremos nós, mas é esse o convite. É esse o convite, no amor pleno de Deus. Bem-aja uma vez mais por ser recordado daquilo que a maioria esqueceu. Não por mim. Não estou cá por 25 anos de lembranças e de recordações, nem por 50. E se eu for daquelas coisas que eu acho que eu sou, quem sabe, aos 95 ando por aí ainda a atormentar os velhinhos, vós agora jovens, velhinhos nessa altura, e eu mais velhinho do que vós, mas mais remoçado. Sabe o que é remoçado? Rejuvenescido, na vontade, contando rugas que já nem caberão naqueles calhamaços de 400 páginas por tantas serem. Mas as rugas não têm a ver com o exercício do amor. As rugas são apenas rugas. São adereços e adornos que o Senhor nosso Deus Trinitário nos concede ao longo de muitas batalhas vividas durante a nossa vida. Dou-vos um exemplo. Já viram filmes da Idade Média, daquele tempo do Império Romano? Bem, Idade Média um pouco depois, mas até do Império Romano, depois da Idade Média que vem logo a seguir, começa por volta do ano 500, há 1500 anos atrás. E leram também coisas sobre os templários, aqueles cavaleiros que andavam ali de espada, não é? E a cavalo, lutar e aqui e além. O que é que eles herdavam? Bem, eram jovens, não tinham rugas, a maioria eram jovens, 20 e tal, 30 anos, mas colecionavam, tal como os velhinhos colecionam rugas, eles colecionavam feridas abertas no campo de batalha, que depois se transformavam em muitas cicatrizes, e uma cicatriz pode ser uma ruga deste tamanho. Há pessoas que têm o rosto golpeado, o corpo, os braços, as pernas. Então, as rugas são bem-vindas. O mundo não. O mundo das passarelas. A passagem de modelos. Esse não. Esse está com as rugas com caminhões. Como é que chama aquilo? De betume. Não é betume. Batom e... Não é betão, filhinho. Betão no rosto de uma senhora. As passarelas. Entendem o que eu digo? YouTube, os filhos de Deus. Eu estava a ser irónico. Base, e batom, e pó de arroz, e pó de ananás, aquilo que as senhoras põem, mesmo com 20 e poucos anos, porque as passarelas não contemplam nem sequer o quê, Sr. Dom Teodoro? Nem sequer a possibilidade de uma ruga ser convidada a nascer daí a 15 anos. Então, na igreja, nós não temos que esconder as nossas rugas. Nós não temos que cobri-las de betume, de batom, de pó de arroz, seja do que for. A nossa passarela não é igual às passarelas do mundo, onde os senhores e as senhoras deste mundo se pavoneiam para serem aplaudidos e para serem glorificados segundo os critérios do mundo, ao abrigo das leis do mundo, vestidos com os trajes do mundo. A nossa passarela, enquanto cristãos ortodoxos de Deus, é do serviço aos outros. Também é vermelha. Devem ter reparado que as passarelas de Hollywood
E cá, as passagens de modelo normalmente são vermelhas. A nossa também, mas é pela cor do sangue que vertemos nas gotas de suor, de trabalho árduo, difícil, que dedicamos ao nosso irmão. E não é uma passadeira como as outras deste mundo para tirar fotos. Ninguém quer tirar fotos ao sangue. Ninguém quer ter uma passadeira em casa que tem a cor vermelha, porque o sangue do nosso serviço aos nossos irmãos a pintou. Está pintado não com tinta, nem com corante, mas com a cor do nosso suor vertido em amor aos que amamos. E hoje, Sr. Dom Teodoro, uma vez mais lhe agradeço o amor incandescente que o Senhor pôs em cada generosa palavra, motivado, outra vez, pela sua extrema generosidade. Mas peço a todos, a vós e a vós. A vós e a vós, o que é que isto quer dizer? Não aos avós. A vós, elas, mulheres, e a vós, eles, homens. A vós, enquanto comunidade santa desta Santa Igreja de Cristo, que oreis por mim, para que o Senhor me ajude. Nem sempre as coisas são fáceis. Eu também sou tão insensível que só noto que elas eram difíceis, às vezes anos depois, mas sei que não são fáceis. Mas isso não me tolhe, não me mutila na vontade, de forma nenhuma. Nem dou muito espaço ao tempo e ao espaço para que se faça espaço para eu perceber que estou cansado. Às vezes isso acontece, mas eu lembro-me que estive cansado 2 dias antes. Na altura, cansaço é o quê, filho? É como saímos da igreja agora e temos que ir para as nossas casas. Ninguém, só porque está cansado, fica aqui só vai amanhã para casa, pois não. Então, pegamos nas perninhas, pomos o povo do nosso corpinho em cima das nossas perninhas e vamos para a nossa casa e descansamos quando lá chegarmos. Por muito cansados que estejamos. Quando eu terminar estas meia dúzia de palavras, comigo acontece o mesmo. Mas não acontece porque eu nasci assim. Acontece porque eu decidi ser assim. E só assim. Porque senão, quando o cansaço vem, o que é que nos acontece, amados irmãos e irmãs? Como hoje, eu envio uma mensagem a todos os fiéis que pedi ao Sr. Teodoro para enviar ontem e fui lembrá-los do quê? Da festa do Espírito Santo. O que é que acontece? Como eu os lembrei que hoje era a festa do Espírito Santo, decido, não vamos lá. É a festa do Espírito Santo, para quê? Pensei que era uma coisa importante. Não vou. E não apareceram cá. Hoje, se calhar, se eu não tivesse enviado a mensagem ontem, a convidar a todos, em nome de Deus, nesta pessoa, terceira da Trindade, doadora de vida, regeneradora toda a vida, se calhar tinham vindo mais. Há todos vós, os rostos aqui estão presentes, com um corpinho agregado ao pescoço e posto em cima das pernas que vos trouxeram até aqui, o meu agradecimento amoroso, em nome da festa de hoje, em nome do Espírito Santo, em nome daquele que permite que nós respiremos. Sem o Espírito Santo nós não inspiraríamos, nem expiraríamos. Os ventres das vossas mães e mulheres não teriam vida nunca. Não haveria mães, nem pais neste planeta Terra, se não fosse o Espírito Santo, o todo ignorado, o todo rejeitado, o todo esquecido, o todo negado, o todo posto de parte, porque deveria estar aquele átrio cheio dos apaixonados pelo Espírito Santo de Deus, e estamos só nós, e se calhar, começando por mim, nem somos os que mais amamos, digo, começando por mim. Tantos outros amam se calhar mais do que nós e não vieram. E tenho a certeza que nem todos deixaram de vir porque estão no hospital. Nem todos os que não vieram porque estão em casa depois de terem saído do hospital e estão em convalescença. Há um que eu sei que está, que é o Padre Francisco. E a todos peço as vossas orações, porque ele foi internado ontem no hospital, se não me engano, Santa Maria, umas horas, e está em casa, acamado, com antibióticos, tem outras complicações, além das complicações renais, e vai fazer exames nos próximos dias. Esse, eu sei, porque enviou-me uma mensagem pedindo as minhas orações, esse não pôde vir porque está acamado. Mas quantos hoje não estão acamados? Ou então acamaram-se até às 11 da manhã, meio-dia, e agora desacamam-se
para as coisas interessantes que este mundo tem. E as coisas interessantes que este mundo tem sem o Espírito Santo são só as ilusões. São só as ilusões. Um dia, irmãos e irmãs, chegará aquele dia. Eu digo sempre, e falar-vos-ei disto até ao fim da minha vida, por muito que alguns não gostem. Um dia chegará a morte. A morte. Eu gosto de falar dela. Não é uma questão de gostar ou deixar de gostar. Se me perguntarem se eu gosto de subir a parede ali fora do prédio, não. Se tivesse alguém lá em cima para eu ajudar para salvar, eu subiria. Mas não tenho nenhum apelo particular a subir a parede de um prédio, por exemplo. Também não tenho, para vos dizer, nenhum gosto em falar da morte. Só que ela é a única certeza que nós temos na nossa vida. E quando a morte chegar, bem podemos desacamar-nos às 11 da manhã. Se a morte chegar às 10h30 da manhã, acabou-se, foi interrompido o nosso soninho. Acabaram-se também os grandes banquetes e almoçaradas, jantaradas desta vida. São bons os jantares, são deliciosos os almoços. É bom festejar com a família e com os amigos. É! Depois de festejarmos com Deus, um filho e uma filha que amam o seu pai e a sua mãe, certamente não vão festejar com os amigos antes de festejarem com o pai e com a mãe. Depois de muito beijarem seu pai e sua mãe e de dizerem que os amam e provarem que amam o pai e a mãe, é que eles vão, motivados pela força dessa primeira festividade com os pais, abraçar o desafio de uma festa grandiosa com os amigos. Por isso, é bom que as famílias se reúnem, almocem umas com as outras. É verão, é bonito fazer umas churrascadas fora de casa, na varanda, no alpendre, onde for. Tudo isso é bom depois de tomarmos o banho matinal do amor de Deus. Ninguém vai para uma festa com os amigos sem passar pelo banheiro, a não ser os porcos, os bacos e bacurinhas deste mundo. Todos aqueles que se desacamam e se levantam às 11 da manhã, que não vieram já à igreja, daqui a pouco, para os contactos com o mundo, seja um almoço com os amigos, com as amigas, com a namorada, com o namorado, com o que for, vão tomar banho, vão vestir as suas melhores vestes, vão pôr no céu os odores, os perfumes. É, não é? Para ir ao encontro das coisas do mundo que os impediram de estar com o amor maior que é Deus, na pessoa terceira, do que é o Espírito Santo, terceira pessoa dessa Santíssima Trindade. Então, nós podemos e devemos festejar tudo no mundo, com aqueles que no mundo vivem, que são os nossos irmãos e irmãs, depois de festejarmos com o nosso Criador. Foi o nosso Criador que nos deu a nossa vida. Foi o nosso Criador que nos deu aqueles e aquelas amigos e amigas, irmãos e irmãs nossas, para festejarmos. Foi o nosso Criador que nos deu os nossos filhos e filhas para levarmos até à praia, para passearmos no shopping. Foi Deus, o nosso Criador, que nos deu saúde para termos um emprego. Emprego que não é importante pelo dinheiro em si, mas é importante enquanto emprego pelo dinheiro que daí vem no final do mês para aqueles que eu amo, para eu poder cuidar daqueles e daquelas mulheres e marido e filhos e filhas que eu amo. É por isso, mas eu devo isto ao meu Criador. Sem Ele, qual emprego, qual salário, qual casa, qual eu não teria saído do ventre de minha mãe? Mas qual ventre? Se nunca o ventre de minha mãe teria existido. E nós não pensamos nisto, mas nós não pensamos. Nós olhamos para os balondraus que trazemos vestidos, para a ponta do nosso nariz. Se não gostamos muito, trouxemos para o lado esquerdo, quando está demasiado, trouxemos para a direita. Os que têm dinheiro vão fazer umas plásticas e tal. Passamos a vida a fazer maquiagens. Mas os únicos rostos que eu aceito que estejam disfarçados são os dos palhaços. Os palhaços podem disfarçar-se à vontade, porque é da profissão deles serem palhaços. E os palhaços fazem-nos rir. E também retiram e roubam um sorriso ao rosto trinitário de Deus. Mas nós não podemos andar disfarçados, como os palhaços andam, pela vida, amados irmãos e irmãs. Não falo para vós, que estáis aqui hoje. Mas também não deixo de não falar para vós, porque sois os ouvidos que eu aqui encontro, para que os vossos ouvidos peguem nas palavras que eu digo, vos transportem até a vossa memória, e quando chegares ao mundo, a casa daqueles que não vieram hoje, irmãos e irmãs vossos, lembrai-vos que hoje era o dia do Espírito Santo. E é o dia do Espírito Santo. Todos os dias são o dia do Espírito Santo, mas hoje é particularmente especial, é a festa na terceira pessoa da Santíssima Trindade, daquele que é
não só amor, mas que empresta a sua vida para que o amor seja amor. Se o Espírito Santo não existisse, o amor era a morte. Se o Espírito Santo não existisse, o amor era a morte. Não existiria vida. Só existiria túmulo. Não existiria sol nem luz. Só existiriam trevas. Não haveria deificação. Nenhum de nós iria ser, no dia da ressurreição dos vivos e dos mortos, deificado. Não havia. Se não houvesse Espírito Santo, queridos irmãos e irmãs, não haveria ninguém igual a Deus. É Ele que faz, o Espírito Santo, com que nós possamos ser Deus como Deus é Deus, na sua graça, não na sua natureza. É o Espírito Santo que nos empresta a sua forma e fórmula de respirar, dando-nos a possibilidade de respirarmos como Ele. Nós respiramos nesta vida, em igreja, pelas guelras, pelos pulmões do Espírito Santo. Ele respira connosco. Ele que nos regenera, nos retempera nas nossas forças perdidas, nos dá motivos e ânimos que nós perdemos ao longo dos nossos dias difíceis, irmãos e irmãs. Então, é um dia maior, é um dia grande, é um dia grandioso. Não porque nós somos grandes na altura, no tamanho, no peso. É um dia grande porque é o dia, para mim, o dia do Espírito Santo é o dia maior, é o dia primeiro, é o dia maior de todo o amor. O Espírito Santo é mesmo o eterno apaixonado por cada um e por cada uma das filhas de Deus, no amor incandescentemente abrasador. É Ele que faz, o Espírito Santo, amados irmãos e irmãs. Já viram as borboletas voando? É o Espírito Santo que faz com que as borboletas voem. Já viram as abelhas irem buscar pólen às flores? É o Espírito Santo que faz com que as abelhas possam ir buscar o pólen às flores. Já viram aquela ondulação até nas lagoas? Não estou a falar no oceano, nas ondas grandes. Nas lagoas, que às vezes têm ondas pequeninas de um palmo de altura, de 20, 30 centímetros. É o Espírito Santo que dá a vida ao que não tinha vida. Eram águas paradas. E o Espírito Santo toca com o seu amor as águas da lagoa. E de repente nascem pequeninas ondulações, pequeninas ondas. Levanta-se uma brisa, um pequenino vento lá onde não havia nada que nos tocasse. E no oceano, para que saibam qual é a força que o Espírito Santo tem, agigantam-se aquelas gigantescas vagas de 30, 40 metros de altura. Tudo isto é o Espírito Santo. É Ele que aquece, o Espírito Santo, as já de si quentes areias do deserto. Mas é Ele também que colocou os oásis no deserto, que são a imagem do que o Espírito Santo é: calor do Sahara e frescura que o mesmo deserto do Sahara encerra nos seus oásis. Este é o dia daquele que vive todo o amor e o espelha para nós como se um espelho fosse todo o amor da Santíssima Trindade para nós, homens e mulheres. É o Espírito Santo, é essa ponte que faz com que o que desconhecemos no seio da Trindade nos seja revelado não por palavras, mas por atos. O Espírito Santo não vem cá quando há vento falar do que é o vento. Ele sopra no meu rosto e põe as bandeiras a adejar ao vento e as searas mexendo-se. O Espírito Santo não fala. O Espírito Santo vive e dá a vida para que seja vivida por nós. Quem fala é o Verbo, que anuncia a descida do Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo à Igreja. E o Espírito Santo veio. E o Espírito Santo está connosco todos os dias. E hoje ele mostra-se de uma forma particularmente especial, como uma noiva diante de seu noivo. Hoje o Espírito Santo também se mostra a nós como, eu vos disse, um noivo ou uma noiva diante de sua noiva, do seu noivo. Hoje o Espírito Santo reveste-se com roupagens de gratidão e de amor que a Igreja lhe emprestou nesta festa, que o enaltece a Ele, que é o enaltecedor de todos nós.
Vejam se não é o enaltecedor de todos nós. O que é que significa o enaltecedor? Aquele que enaltece, aquele que coloca alguém que está cá em baixo, lá em cima. É isso que significa enaltecer. É tirar do escondido e pôr à luz do dia. E enaltecer para que seja visto ou vista. É isso que o Espírito Santo faz connosco. Não fosse verdade que entraremos no reino dos céus e seremos Deus pela graça, como Deus é por natureza. Porque o Espírito Santo é exatamente este amor que nós temos dificuldade em viver. Ninguém pode amar, queridos irmãos e irmãs, ninguém pode amar. Se esquecer. Sobretudo que não podemos esquecer. E nós não podemos esquecer o amor. Porque a morte não ama, mas tem uma memória. A morte tem uma memória que não morre. Vejam a redundância. A morte é uma memória eterna. Ela não esquecerá nenhum de nós. E nós iremos contra a nossa vontade, mas iremos. E o Espírito Santo não nos obriga a nada. Apenas está presente na nossa vida para aqueles que querem abraçar o amor como ele, o Espírito Santo, o quer transmitir. Esquecemos, fingimos que não decoramos nada, que não temos memória e não aparecemos neste dia jubiloso. Mas aqueles, todos vós, que estáis aqui, homens e mulheres, mulheres e homens, que o Espírito Santo inunde as vossas vidas da força, de alegria, de uma paz transbordante, de uma cor que nenhum jardim possa contemplar, por mais de mil flores que tenha. Que o Senhor vos ame, o Senhor, Deus, Deus Espírito Santo, na festa de hoje, terceira pessoa da Santíssima Trindade, que Ele vos ajude em cada dia da vossa vida a seres cada vez mais filhos e filhas de Deus, cada vez mais amorosos com os vossos maridos e com as vossas mulheres, com os vossos filhos, com os vossos pais, com os vossos avós e com todos os outros que não têm já pais, nem avós, nem filhos, nem filhas e que vivem sós no mundo. Que o Senhor vos ilumine para que o vosso olhar não fique parado no chão, na soleira da vossa porta, mas se erga sem medo e veja que mais além está o irmão ou a irmã que precisa do nosso amor. O Espírito Santo não fica aqui a 2 metros de mim quando eu preciso que ele se aproxime de mim, estando eu a 4. Ele percorre os 4 metros até mim, aos 40 km, ou o que for. Nós também devemos fazer isso. Voltando, Sr. Teodoro, bem-aja pelas suas palavras cheias de amor. Peço as suas orações, por mim, pela Igreja, como peço as orações de todos vós. E, já outro assunto, mas entroncando neste Espírito Santo, ainda faltam 9 ou 10 pessoas para o autocarro, no dia 26. Sairá desta paróquia às 6h30 da manhã. 6h15. Às 6h30, mas convém estar cá às 6h15. Para Portimão, ainda faltam 8 ou 9 fiéis. Peço a todos vós que possais pedir e lembrar aqueles irmãos que vêm à igreja de vez em quando, que estão cá hoje, que ainda não estão inscritos no autocarro, que façam um esforço para ir. Aqueles nossos irmãos passaram no mês de maio pelo túmulo e pela ressurreição do túmulo vazio. Mas viram-se assim mesmo no túmulo. Não vou entrar em detalhes, já todos conhecem a história da nossa paróquia de Portimão. Então, vamos estar com eles para vivermos, quando nos encontrarmos, num beijo, num abraço, na comunhão que partilharemos com eles durante a Sagrada Eucaristia na paróquia de Santo André, possamos partilhar com eles esses momentos. Eles vão chorar e vão alegrar-se e vão vir connosco. Que bom que o façam connosco cá de cima e não só com todos aqueles que são os irmãos que vivem lá embaixo e irmãs. Então, faltam 8 ou 9, não são tantos assim, gostava que fossem 90. Vim de ter como o senhor reitor, o senhor Gabriel, ele irá escrevendo e recebendo aqueles 22,5 €, que cada fiel é chamado a pagar para poder ir e voltar, nesse dia 26. É de hoje a 15 dias. 6h15 da manhã aqui. Então, não esqueçais. Sr. Teodoro, se calhar os senhores fiéis, irmãos e irmãs, vão apreciar muito mais uma mensagem sua do que minha. Por isso eu peço, não serei eu a fazer, faça ao Senhor uma mensagem, hoje ainda. E envia a todos e a todas, lembrando que ainda faltam estes 9 ou 10 fiéis, e para se dirigir a um senhor Gabriel, reitor, para a inscrição, para a festa de Portimão. Curta, os fiéis, a maioria das vezes, leem a segunda frase e na terceira já não está lá. Pensam que é como é que são aquelas camisinhas da Lacoste? Tem um lagarto, um crocodilo. Na terceira frase já pensam que é um boneco do Walt Disney. Já não é mais a terceira frase. Então seja curtinho, não seja como eu. Não cometa os erros que eu cometo.
escrevo e falo, pensando que os fiéis adoram e amam muito ouvir palavras de Deus, às vezes não amam muito, querem só a sopinha e a trouxa para a praia, ou para ver um filme bom. E tudo isso não é mau. Pena que só quando isso apenas existe, não seja tudo o que devemos fazer e aí se transforma em coisa má. Não é mau comer, pois não. É mau comer. Almoçar sentado não é. Mas se eu ficar à mesa 24 horas, são 24 horas, ao fim de 2 meses estou com 180 quilos e daí a 6 meses estou morto. Portanto, aquilo que era uma coisa boa transforma-se numa coisa má. Entendem o que eu quero dizer? Rei dos céus, Consolador, Espírito de verdade, estás presente em tudo e enches tudo, tesouro de paz e doador da vida, vai habita em nós, purifica e salva as nossas almas, tu que és bom. glória a Deus, nosso Deus e nossa esperança, glória a ti, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, eternamente, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Pai Santo, dá-nos a tua bênção. Que a Santíssima Trindade nos abençoe a todos, eternamente, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém.